insatisfeitos com a condução à crise promovida pelo presidente Donald Trump. Então, isso que eu tinha mencionado, Geraldo, começa a surgirem posições de que as empresas vão ter que também ter responsabilidade com a fome, com o aumento da miséria, com o aumento da exclusão. Fala-se que 500 milhões de pessoas, pelo menos no momento mais imediato, vão ser levadas à pobreza, ou seja, uma reversão da tendência que estava sendo experimentada aqui na América Latina, que estava sendo experimentada no mundo todo. E aí é problemático porque se fala de uma economia, uma nova economia pós a pandemia a 90%. É como se o novo normal não fosse 100%, vai demorar muito a ser 100%. Vai ter setores que vai ter mais dificuldade, como a aviação, o turismo, portanto hotéis, restaurantes, bares, por causa da norma de distanciamento, eles não vão poder estar tão amontoados e, portanto, o ganho de escala dessas atividades vai ter que ser reduzido. E aí os empregados desse segmento vão sofrer muito. Depois se fala que esse trabalho remoto vai ser combinado com o trabalho no escritório ou na sede das empresas. Então isso pode ter um impacto no setor imobiliário, embora até agora não está sendo muito caracterizado isso. Fala-se que as empresas e a prática das pessoas de comprar mais pelo e-commerce, comprar digitalmente, como elas experimentaram nesse período de pandemia, essa tendência viria para ficar. Vejo também que mesmo governos que tinham resistência em fazer programas de estímulo à economia, perceberam que com a gravidade de uma pandemia como essa, tinham que fazer. Por exemplo, na União Europeia, que é liderada, sobretudo por Alemanha e França, a Alemanha, juntamente com a Suécia, junto com a Áustria e com a Holanda, sempre foram considerados os países que mais advogam à austeridade, mais resistentes a gasto público sem ser por empréstimo. Mas mesmo a Alemanha, mesmo esses quatro, estão admitindo um pacote de 750 bilhões de euros para estimular, acelerar a retomada da política econômica. Aí desses 750, 500 bilhões seriam de empréstimos e 250 de auxílios diretos. Aí eles ficam discutindo isso, mas já há um consenso que vai ter que ter 750 bilhões de dólares. Por outro lado, o mundo está percebendo que é preciso que aquelas grandes gigantes da tecnologia, Google, Amazon, Alibaba, Facebook, todos esses vão ter que pagar mais tributo. Eles hoje, como eles operam globalmente, eles utilizam estratégias de evasão fiscal dentro da lei, mas botam apenas um escritóriozinho ali, arrecadam muito naquele país e deixam recurso quase nenhum para aquele país. Então, quando eu vivi na Holanda, eu senti a indignação que as pessoas tinham sobre isso. E aí eu acompanho muito essa questão e já há muita força para a ideia de que tem que haver algum tipo de tributação para esses gigantes da tecnologia. Tem que fazer com que, como eles arrecadam muito em cada país, eles têm que deixar também uma parte de recursos para que esses países possam ter investimento em educação, saúde, combate à violência. Então eu acho que esta é uma tendência que vai crescer, vai ter mais força a posição dos que advogam que tem que haver alguma forma de tributação para esses grandes gigantes. E antes de ontem, a Oxfam anunciou um manifesto, uma carta de dezenas de milionários e alguns até bilionários, como os herdeiros daquele empreendimento do Disney americano, eles dizendo que aceitam ser mais taxados, ser mais tributados, para que os estados possam ajudar nos estímulos de retomada do crescimento econômico e de cuidado com saúde, educação e assistência às populações mais pobres. Então, há uma tendência, claro, que na crise as pessoas fiquem mais egoístas, fariam pouco meu pirão primeiro, aquele velho ditado popular, mas há também essa contratendência de que vai ter que ter estímulo do Estado, vai ter que se exigir mais dos bilionários, das grandes corporações,
para que a sociedade como um todo participe do esforço de crescimento e também de apoio a esses mais vulneráveis que estão sofrendo mais com a crise e que certamente vão aumentar em quantidade. No primeiro momento, todas as estimativas são que vai aumentar, infelizmente, a pobreza e a miséria, não só aqui na América Latina, que vai acontecer muito, não só aqui no Brasil, a gente está vendo, mas no mundo inteiro, Geraldo. Tem aqui um recado do professor Rafael de Menezes, ao longo dos seus quase 90 anos, nos ouvindo. Grande Rafael, um abraço a ele. Parabenizando pela qualidade dos debatedores, mandando um abraço especial para o amigo Joaquim Francisco, que deu um alô aí, eu não sei se foi um acidente ou ele estava querendo realmente pedir a palavra. Sair do ar um pouquinho. Pois não, diga aí agora. Louvores e aplausos ao nosso Rafael de Menezes, um grande idealista. Trabalhou a vida toda pela educação. E dentro dessa linha do que o Maurício falou, eu acho que nós vamos ter modificações. Existirão algumas medidas efetivas. Esse debate da taxação das grandes empresas, da existência dos paraísos fiscais, das indústrias que saíram dos Estados Unidos para o Vietnã, para o Camboja, para a China, em busca de mão de obra mais barata. De fato, você teve centenas de empresas e agora está havendo um movimento para que essas empresas voltem. A disputa vai provocar também essa disputa entre China e Estados Unidos. Essa necessidade que os sistemas democráticos vão ter de fortalecer os seus anticorpos. Porque não é fácil, Geraldo Freire, Maurício Randes e Thales, vocês são homens experientes, você entrar numa disputa com um regime fechado à la China, à la Rússia, onde ninguém tem direito a alterar a sistemática decidida, onde os presidentes não se elegem, onde as liberdades mínimas não existem, como é o caso da China, como é o caso da Rússia, como é o caso de vários outros países. Aí caiu. Então, doutor Thales... Sobre a Índia, viu? Sobre a Índia, se você me permitir, só um dadozinho, Thales e Geraldo, enquanto o Joaquim não volta e Thales. Eu estava vendo aqui no site, em tempo real da Johns Hopkins, a Índia, vê que coisa estranha. A Índia tem 906.752 casos registrados de infectados. Ela é o terceiro em número de infectados, mas em termos de mortes, ela é a 8ª posição, com 23.727 mortes. E ninguém pode supor, eu conheço a Índia e vi que a situação sanitária lá é muito precária. Então, eu acho que nesse caso da Índia, o que está acontecendo é subnotificação de morte. Eu não sei o que é que Thales acha, Geraldo e Joaquim. Thales? Eu acredito que realmente tem muita subnotificação, pouca testagem e uma difusão muito, digamos assim, não muito eficaz de casos na Índia. A Índia é a maior democracia do mundo. A Índia tem 1,2 bilhão de habitantes. É estimado que até 2027 a Índia ultrapasse em população a China, que hoje já tem 1,4 bilhão de habitantes. Eu estive na Índia em 2016 e fiquei muito impactado com aquele país. Perdão, 2013. 2016 estive na China. E a Índia realmente é mágica, fascinante e muito difícil de ser compreendida e compartimentalizada sob o aspecto de um olhar ocidental. Então, o fato é que é um sistema federal, é uma democracia, tem polos de excelência, sobretudo na questão do mundo 4.0, da telemática, da economia. Bom dia, eu passei agora aqui pela farmácia de vocês e vi esse número sobre o exame do Covid. Eu queria saber o valor, qual a marca do teste e se ele detecta, assim, quem já teve, tipo um anticorpo, ou só se a pessoa está com o vírus nesse momento. Obrigado. Merece um capítulo à parte, ele está corretíssimo, porque é a bola da vez daquilo que vai se chamar nos próximos 15 anos de um novo complexo aí de poder na Ásia, café da manhã, é uma situação 300 e poucas calorias.
tem que ver quantas calorias tu pretende ingerir durante o dia, né? Tu já botou lá no aplicativo, tipo, teu peso, altura, se faz exercício, não, que tu é um sedentário do caralho. Quanto pretende emagrecer, tu já fez isso? Mas vai te dar lá o tanto de calorias, né? Compara com isso. Pra mim não é não, pra mim é maravilhoso um café da manhã assim. Mas aí tem que ver tudo, né? Proporcional. Tendência maior do mundo de realmente ter uma atitude mais solidária com a África. Eu diria menos só transferir recursos, mas ajudar a promover o desenvolvimento econômico, para dar autonomia. Né? Eu estava vendo um documentário na Netflix sobre Bill Gates e ele, uma das principais preocupações dele hoje é com a questão do saneamento na África. E aí a gente até falou isso no outro debate aqui contigo, não foi, Geraldo? A fundação dele com a Melinda Gates, que ele tinha dado 33 bilhões de dólares, ele acrescentou mais 4 bilhões nessa pandemia e procurou direcionar muito da intervenção da fundação para ajudar a preparar a África a não se contaminar tanto pela pandemia. O fato é que os índices, graças a Deus, né, os índices de mortes na África nessa pandemia estão tão altas, porque também não teve tanta gente viajando para lá. Né? Informação incompleta, senhora. Por favor, mais detalhes. Condição sanitária. Então, oxalá essa contaminação continue também ainda baixa lá na África. Mas, Geraldo, se tu me permitisse, eu queria fazer uma digressãozinha, que eu tinha dito da outra vez que tu promovesse uma briga entre eu e Patrícia, minha esposa. Sim. Porque os dois estavam lendo teu livro ao mesmo tempo, aí ficava disputa para ver quem queria ler. Agora eu quero registrar. Agora vocês venderam o livro. Vocês venderam o livro. Sabe por quê? Vocês venderam o livro. Porque a gente terminou de ler o livro. A Patrícia terminou, eu terminei, a gente não briga mais. Então tu foste motivo da briga e agora foste motivo da pacificação do casal, viu, Geraldo? E ao leitor da Rádio Jornal, quer dizer, este livro de Geraldo está imperdível. Geraldo. Foi, doutor Joaquim. Doutor Joaquim, fecha o debate. Doutor Joaquim. Geraldo, eu teve um problema, eu estou em Gravatar já há 4 meses. Estamos lhe ouvindo, viu? E aí eu acho que foi a transmissão. Mas talvez nesse final, em relação à África, nos estudos que foram feitos pela ONU, publicados o ano passado, nós temos, o mundo tem que, e a África tem que tomar uma decisão em relação ao planejamento familiar. A Nigéria, a Uganda e mais 5 países da África chegarão a 2050 entre as nações mais populosas do mundo. Então eles têm que se ajudar, eles têm que fazer o planejamento familiar. Eu sei que esse é um tema polêmico, é um tema difícil, mas não pode continuar com esse processo de que vamos aguardar uma retomada do processo de desenvolvimento quando você tem um índice de nascimento de 6,7 por casal, quando a média ocidental é de 1,7. Então não é possível. No ocidental eu digo nossa área de Estados Unidos, Alemanha, França, etc. Quando o problema do planejamento familiar vai ser necessário para aumentar o número de nascimento, que também é planejamento familiar. E lá é no sentido de controlar, porque não haverá alternativa sem um controle populacional. Minha gente, mais uma vez debatemos o bom debate com o ex-governador Joaquim Francisco, com o cientista político Thales Castro, com o professor de Direito Maurício Randes. O programa é repetido amanhã às 4, às 3, não, às 2, que é isso? Às 2h15 da madrugada. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco. A opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Oferecimento Pitu Cola. Armazém Coral acha que materiais de construção, economia perto de você.
Minha gente, estamos na contagem regressiva para a volta do futebol. Tá pertinho. É domingo próximo agora que a bola rola no campeonato estadual para depois rolar na Copa do Nordeste. E as nossas principais equipes já estão cuidando para que esse momento seja um momento de alegria e de probabilidade de se jogar o melhor futebol do que se jogou até aparecer essa pandemia lá no mês de março. O Sport, que chegou a trocar de treinador, está na montagem de um novo time. Aquele time do primeiro momento era um time mesclado com jogadores da base que hoje foram afastados, colocados numa lista, com exceção de 2. Foram colocados numa lista de negociações. E o Daniel pegou os jogadores contratados como reforço do Sport, montou o time. Nós vamos ver a cara desse time já no domingo contra o Santa Cruz. Por outro lado, o Santa Cruz, que viveu um temor, porque vinha jogando um bom futebol antes da pandemia, a tal ponto que é um quinto colocado na Copa do Nordeste, brigando ainda para entrar no G4, mas no Campeonato Pernambucano o Santa Cruz lidera a competição com uma folga enorme de 6 pontos para o segundo colocado. Estava jogando bem aquele time. O Itamar Schulli preparou o time de novo, tem caras novas, mas o time é aquele. E nós vamos ver o time em ação diante da equipe do Sport. O que era que o Santa Cruz temia? É que com essa parada para a pandemia, pudesse não voltar jogando aquele futebol na hora que parou. E só vai se saber quando a bola rolar. Só de domingo para frente é que se vai se saber. Mas a ideia é que o Santa Cruz volte a jogar até um pouco melhor, porque ficou com o mesmo time, teve tempo de treinamento, teve, digamos, descanso, porque o time do Santa Cruz jogava uma partida em cima da outra com os mesmos jogadores. Então é possível que esta arrancada do Santa Cruz seja até melhor do que se espera. O Náutico, segundo o seu próprio treinador, o Gilmar Dalpozo, vai mudar a cara em campo. E por quê? Porque o Náutico terminou a fase antes da pandemia jogando partidas sem convencer. Na semana da pandemia, quando os jogos foram suspensos, o Náutico teve um empate de 2-2 com o Retrô e logo em seguida uma derrota de 3-2 na Copa do Nordeste para o Fortaleza. Então deixou lá da chuva na boca. O técnico viu o tape. Ou seja, o meio campo do Náutico foi trabalhado para exercer uma boa marcação antes da bola chegar na zaga e ao mesmo tempo ter uma arrancada e criatividade para fazer o ataque mais finalizador e mais presente no campo adversário do que foi até agora. E tudo que se espera do clube. E é essa a expectativa que nós temos exatamente